Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 21, nós iremos aprender hoje, refletir hoje, sobre um encontro que Jesus tem com Pedro, ou um reencontro, digamos assim. Diz assim a palavra do Senhor, se você encontrou, diga amém. Estarei lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim a palavra do Senhor: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e encontraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira. Versículo 9 é importante, amados. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com os peixes. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O tema para a mensagem de hoje de manhã é: entre a queda e a restauração. Entre a queda e a restauração. Queridos, nós lemos o texto bíblico e tivemos a informação de que essa era a 3ª vez que Jesus aparecia aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Bem sabemos que aprouve Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu, morte de cruz, era uma sexta-feira, os discípulos foram dispersos, mas, segundo a Bíblia, ao 3º dia, ressuscitou. Nesta ocasião, nós observamos que os discípulos estão pescando. Isto deveria ser incomum, porque
nós observamos que quando Jesus inicia o seu ministério, ele chama para si homens, discípulos, para o seguirem. E muito especificamente, este homem que nós vemos aqui nos escritos de João, chamado Simão Pedro, mais conhecido como Pedro, e para os mais íntimos, o Pedrão. Amém? Pedro é aquele que foi chamado por Jesus numa ocasião muito parecida, quase idêntica com um relato que nós lemos aqui no capítulo 21 de João. Pedro é pescador de profissão, é o profissional da pesca. E numa manhã, junto ao mar, a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava e Pedro lavava as redes. E há algo muito parecido com esse capítulo que nós lemos, porque Pedro lavava as redes porque não tinha pescado nada a noite inteira. Ele pescou a noite inteira, não apanhou peixe algum. Jesus olha para Pedro e diz: a partir de hoje você será pescador de homens. E nesta passagem bíblica, nesse chamado de Pedro, Pedro abandona a pesca. Pedro abandona a vida antiga e passa a andar com Jesus. E é sobre Pedro que há palavras de Jesus, palavras proféticas de Jesus sobre a vida dele. Jesus o havia escolhido como apóstolo. Ele daria, junto com os demais, continuidade ao reino de Deus na terra, que estava sendo estabelecida por Jesus, iniciada por Jesus. Ocorre que Jesus morre, e antes da morte de Jesus, Pedro o nega. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Pedro se distancia, e num momento de tristeza, de desânimo, de dúvida, nós lemos o texto, Pedro se levanta e diz: eu vou pescar. O que é incoerente, porque Jesus o havia chamado para pescar homens, e ele volta a pescar peixes. Pedro havia aposentado a pesca 3 anos e alguns meses antes, e agora, devido ao desânimo, devido à dúvida, ele diz: eu vou voltar a pescar. Em outras palavras, ele está retrocedendo. Existe um tipo comum de pessoas que frequentam a igreja, amados, e não são pessoas incrédulas. Não é o incrédulo que nós estamos falando, são pessoas que já estiveram muito perto de Jesus, mas devido às circunstâncias da vida hoje se encontra mais longe. Já teve uma paixão ardente por Deus, já viveu o propósito de Deus na vida, mas hoje, como Pedro, numa linguagem figurativa, voltou a pescar. Capítulo 21 de João, que nós lemos, mostra exatamente isto. Um Pedro que andou com Jesus e agora voltou a pescar. Deixa eu dizer uma coisa: o nosso maior problema não é cair, é achar que não tem mais volta. Esse é o maior problema de muita gente que cai. Eu costumo dizer a alguns irmãos, li uma matéria uma vez que dizia que a segunda maior igreja do Brasil é a igreja dos desigrejados. Isso não faz sentido. Muitos desses desigrejados são pessoas que um dia caíram, falharam e não acreditam que tem mais volta. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o evangelho é boa nova do reino, e na boa nova do reino sempre há volta. Jesus sempre te chama de volta, aleluia. Jesus não desiste de você. Não, Jesus não desiste dos seus. Amém?
Levante a sua mão e diga isso: Jesus não desiste de mim. Aleluia. Eu quero dividir a mensagem desta manhã em duas partes. A primeira, passos que levam uma pessoa a se afastar de Jesus. E nós iremos meditar sobre a vida de Pedro, algumas passagens que nós vemos, alguns passos que Pedro deu, que o afastou de Jesus. E depois, nós iremos falar sobre o Evangelho, que nos chama de volta, porque o Evangelho sempre nos chama de volta. Aleluia. E eu quero listar aqui 7 passos para a queda de Pedro. 7 passagens bíblicas que nos mostram esta queda de Pedro, que não foi de um dia para a noite. Ele começou a falhar em algumas questões, e é importante esta reflexão, amados, para que a gente faça uma autoanálise, sendo confrontados pela palavra, de quais são esses passos, ou se estamos dando estes passos. O primeiro passo que Pedro dá, que o distancia de Jesus, é o não discernimento espiritual. Chegou um tempo que Pedro deixou de discernir espiritualmente. Se a gente abrir a Bíblia em Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, a partir do verso 20 em diante, até antes, Jesus começa a predizer a sua morte. Jesus está dizendo que haveria de morrer, haveria de ser crucificado, haveria de ressuscitar. Jesus está ensinando os discípulos. Só que Pedro, neste momento, versículo 22 e 23, não consegue discernir as palavras de Jesus de uma maneira espiritual. Ele vai dizer: nunca, Senhor. Jesus está dizendo: eu vou morrer. E Pedro está dizendo: não vai morrer. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Deixou de discernir o espiritual. A Bíblia se tornou, as palavras de Jesus naquele contexto, se tornou algo terreno e não eterno. Nunca nos acontecerá. Jesus responde para Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro andava com Jesus, mas pensava como homem, e ao pensar como homem, deu brecha para que Satanás usasse a sua própria boca. Como pode alguém estar andando com Jesus e estar emprestando a sua boca para o diabo? Aleluia! Como está o nosso linguajar? Será que nós estamos discernindo o culto espiritualmente? Será que a gente está discernindo a nossa caminhada com Deus espiritualmente? Para Pedro era um cuidado, mas nem tudo que parece cuidado vem de Deus. Às vezes, meus queridos, nós estamos bem intencionados em algumas questões, mas fora da vontade de Deus. Às vezes estamos querendo até nos proteger, mas fora da vontade de Deus. Nem todo sentimento que é bonito vem de Deus. Pedro está dizendo: Senhor, isso não vai te acontecer. Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Aleluia. Primeiro passo de Pedro rumo à queda, que nós sabemos que Pedro nega Jesus, é não discernir o espiritual. Segundo passo, autossuficiência, orgulho. Você é orgulhoso? Ninguém fala, mas você conhece alguém que é, né? Isso é muito perigoso, amados. Mateus capítulo 26, a partir do verso 33, Jesus está na última ceia, está ceando com os discípulos, e aí Jesus volta a dizer, a falar sobre a sua morte. Jesus diz que é chegada a hora, só que Jesus acrescenta uma informação: todos vocês irão me abandonar. É Jesus que está dizendo: todos vocês irão me abandonar.
Aí quem levanta? Pedrão. Ei, Pedrão. Senhor! Aí ele bate no peito, imagino eu. Ainda que todos te abandonem. Eu fico imaginando essa cena. Está todo mundo sentado, ceando. E aí Jesus fala, é chegada a hora. Essa é a última ceia e vocês vão me abandonar. E Pedro levanta, com licença. Aí ele olha para João. Esse daí que diz que é o filho, é o discípulo amado, vai te abandonar. Ó, esses daqui, Jesus, todos vão te abandonar. Eu não. Provérbios 16:18 diz que o orgulho vem antes da destruição. Pedro está dizendo, eu me garanto. Mas ele esqueceu as palavras de Jesus lá em João 15:5. Sem mim vocês nada poderão fazer. Aleluia. Quem confia demais em si, para de depender de Deus. Essa é a grande realidade, amados. Essa é a grande realidade. Quando a gente confia muito em nós mesmos, a gente para de confiar em Deus, porque o orgulho toma o lugar de Deus. Nós somos independentes de Deus. A origem do pecado vem do orgulho. A serpente lá em Gênesis vai dizer, quando você comer deste fruto, seus olhos se abrirão e você conhecerá, dizendo para Eva o bem e o mal. Em outras palavras, o que a serpente está dizendo, e diz isso, vocês serão igual a Deus, vocês serão independentes de Deus. Aleluia, mas nós que somos filhos, somos dependentes dEle. Aleluia, aleluia. Deixa o orgulho de lado. Às vezes a gente tem que, abaixar a bola. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade. A gente muitas vezes se desgasta querendo ter razão em tudo. Sim ou não? Eu costumo dizer, eu prefiro ser feliz. Depois que a gente amadurece um pouco mais, essa frase faz parte da vida. Eu vou ser feliz, prefiro ser feliz do que ter razão. É assim ou não é? Aleluia. Mas mais do que isso, amados, é ser dependente do Senhor. Aleluia. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. Nós não somos empoderados de nós mesmos, mas o poder que vem de Deus. Esse é o segundo passo, autossuficiência. Terceiro passo, negligenciar a vida espiritual. Pergunta que eu te faço, como é que está o seu devocional diário? Ou você tem se alimentado só os domingos aqui de palavra em palavra? Domingo eu me alimentei, mas aí quarta-feira você já vai estar com fome de novo. Se não, hoje à noite. No físico vocês já estão pensando na macarronada, não é isso? Com frango assado. Quem gosta? Aleluia. Eu, como filho de italiano, falou de massa. Não é à toa que a barriguinha aqui está só Jesus para ter misericórdia. Aleluia. Mas nós não podemos negligenciar a vida espiritual. Nós temos que nos alimentar diariamente, meus queridos. E Pedro negligencia. Versículo 40 do capítulo 26 de Mateus. Depois da ceia, Jesus vai para o Getsêmani. Ele separa 3 pessoas para estar com ele: Pedro, Tiago e João. E Jesus está em oração, está em agonia. Restava ali poucas horas. Pedro está fazendo o que? Orando. Pedro está vigiando com Jesus. Pedro dorme. Jesus vai dizer: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Pedro dormiu quando deveria estar orando. Deixa eu te dizer, a queda não acontece de uma vez, não acontece do nada eu caí e acabou. É gradativo. A queda começa na negligência do seu devocional, da sua vida com Deus diária, de orar todos os dias, de ler a palavra todos os dias, de falar com o mestre todos os dias, de participar da vida da igreja. Como está a sua vida, meu querido, quando ninguém está vendo?
Porque aqui na igreja é maravilhoso, nós louvamos aqui, eu senti a glória de Deus invadindo este lugar, e eu pude ali sentir muito a presença de Deus, e é maravilhoso quando nós estamos aqui. Agora, como está a sua vida no secreto com o Senhor? Quando ninguém está vendo, quando é você e Deus, não negligencie a sua vida espiritual. Amém? Primeiro, discernir as coisas espiritualmente. Segunda, deixe o orgulho de lado. Terceiro, não negligencie a sua vida espiritual. Quarto, não dê lugar à carne. Um abismo chama outro abismo, como a Bíblia vai dizer. Quando a gente negligencia a vida espiritual, a tendência é que a gente dê lugar à carne. Jesus está no Getsemane, termina de orar, daqui a pouco vem soldados romanos, líderes religiosos, para prender Jesus. O que Pedro faz? Tira a espada. João 18:10 vai dizer que Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. Irmãos, Pedro não está entendendo nada. Ele acabou de sair da ceia dizendo que Jesus iria ser preso, iria morrer, e ele está lá com a espada. E deixa eu te dizer, a tentação, o inimigo de nossas almas vem nas nossas áreas de vulnerabilidade. Alguém que é temperamental, eu sou nervoso, pastor, eu sou nervosa, não mexe comigo não. Se pisar no meu calo, eu viro o bicho. Satanás vai mandar um monte de gente para pisar no seu calo. Você sair do óleo, para agir com impulso. Se o seu problema é vício, vai ter um monte de oferta. Se você tem problema com as suas emoções que não são equilibradas, o diabo vai mandar um monte de coisa para te desequilibrar. Se você anda muito carente, vai ter um monte de oferta para te tirar da presença do Senhor. Portanto, em nome de Jesus, feche a porta. Feche a porta. A tentação sempre vai bater em portas que a gente deixa meio aberta. Sabe, a gente só dá uma encostadinha, tem uma brechinha ali, e é na brecha que você vai ser tentado, e é na brecha que você vai dar ocasião à carne, e consequentemente vai se afastando de Deus. Então fecha a porta, tranca ela, e joga a chave fora. Aleluia! Cuide da sua vida espiritual, não dê lugar à carne. Perceba que Pedro vai se afastando lentamente. Pedro não nega Jesus de uma vez. Ele vai se afastando lentamente, ele não discerne o ministério de Jesus, ele é orgulhoso, ele negligencia a vida de oração, ele vai se afastando, ele vai dando lugar à carne, e quando dá lugar à carne, quinto, ele vai se afastando aos poucos. Ninguém sai da igreja de uma vez, vai se afastando aos poucos, ninguém para de se relacionar com Jesus aos poucos, vai se afastando aos poucos. Não é de uma vez, é aos poucos, aliás. Mateus 26 ainda, falando sobre esse último período de Jesus, a paixão de Cristo. Jesus é preso, agora está diante de Caifás, o sumo sacerdote, diante do sinédrio. E no versículo 28 de Mateus 26, a Bíblia vai dizer que Pedro o seguia de longe. Isto é, não abandonou Jesus de uma vez, ele vai primeiro se afastando, vai ficando de longe. Aleluia! A distância de Deus, amados, nunca é geográfica, é relacional. O esfriamento espiritual chega na nossa vida aos poucos, vai nos esfriando. A gente começa a acompanhar Jesus de longe, ouvindo um testemunho de alguém, ouvindo uma palavra de vez em quando. Agora nem na igreja vai todos os domingos, antes era cedo aos domingos, agora vai um domingo no mês, troca o sagrado pelo profano, já não tem mais vontade de orar e nem se esforça para orar, e o relacionamento vai se esfriando.
Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus, amém, meus queridos? É uma palavra de autoanálise, de reflexão nesta noite. Nesta noite não, nesta manhã, aleluia, que eu prego à noite também, então fica tudo confuso na minha cabeça. Como está o seu relacionamento com Deus hoje? Jesus te chama para um relacionamento mais profundo, amados, aleluia. Cuidado com esse distanciamento, amém? Sexto, quando Pedro se distancia, ele perde a identidade. Aí é triste. Pedro se distancia e perde a identidade. Aqui começa o período de negação. Alguém vai dizer para Pedro: você é um deles. Pedro diz: eu não sou. Mas você fala como ele. Você está enganado. Você conhece este homem. Pedro está dizendo: eu não conheço este homem. Quando a gente se afasta da presença de Deus, a gente perde o prazer da comunhão, a gente se desconecta do corpo de Cristo, começa a negar com atitudes. Isso são indícios, amados, de esfriamento espiritual. Não tem nada a ver com a circunstância que você vive. Que tem gente falando: estou passando por tanta prova, isso me entristeceu. Não, você abriu mão de se relacionar com Jesus e está cada dia mais distante. Com palavras, com atitudes, você vai se distanciando de Deus, se distanciando da igreja, se distanciando do irmão. Aleluia, cuidado, meus queridos. Quem se afasta de Deus, preste atenção nisso. Quem se afasta de Deus começa a viver como se nunca tivesse conhecido. Jesus vai dizer: aquele que se afasta, quando o homem vem para Deus, há uma limpeza gerada pelo Espírito Santo. Aquele demônio que atuava na vida dele é expulso. Deus gera uma limpeza em seu interior, mas quando essa pessoa se afasta, a Bíblia diz: não só aquele demônio, mas outros 7 voltam a habitar. O estado deste homem é pior do que anteriormente. O segundo estado dele é pior. Então nós temos que tomar cuidado com isto. Já viu gente que um dia foi crente, que um dia foi servo de Deus, homem de Deus, e quando se afastou, o estado foi pior do que o primeiro. Deixa eu te falar uma coisa, eu já fiz alguns trabalhos com moradores de rua. Irmãos, pasmem, a maioria são pessoas que um dia foram cristãos e se afastaram. Não é difícil encontrar pastores fumando crack na Cracolândia. Como isso pode acontecer? Esse afastamento gradual. E o último estágio, quando a gente se afasta muito, quando a gente perde a identidade, a gente volta a viver a vida antiga. Agora a gente chega aqui no capítulo 21 de João. Pedro voltou a pescar. Ele vai dizer aqui: vou pescar. E os outros disseram: nós vamos também. Isso que é o pior, porque quem se afasta de Deus acaba influenciando outros a se afastarem. Quando a gente está cheio de Deus, a gente parece um imã. As pessoas vêm atrás da gente, a gente influencia as pessoas a se conectarem com Deus. O inverso também é verdadeiro. Quanto mais afastado nós estamos, nós voltamos a viver a vida antiga. Nós influenciamos inclusive outros a fazerem coisas que não deviam. E capítulo 21 de João, que Pedrão está fazendo? Voltou a pescar. Pedrão está pescando. Parece que ele passou uma borracha nos 3 anos que viveu com Jesus e agora está no mar pescando. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Jesus sempre nos chama de volta. Alguém pode te abandonar, alguém pode não estar nem aí para você, mas Jesus está, e esta é a verdade do Evangelho, amados.
Só que o capítulo começa dizendo que eles foram pescar e pescaram peixe. Pescaram algum peixe aqui? Num primeiro momento. A Bíblia vai dizer que eles pescaram a noite inteira e não apanharam peixe algum. Em outras palavras, para você entender, fora da vontade de Deus, até o que você sabe fazer para de funcionar. Pedro é pescador profissional. Até aquilo que ele sabe fazer não funciona, porque ele está fora da vontade de Deus. Deus te chamou para quê, meu querido? Por que você está aqui? Aleluia, há uma vontade de Deus sobre a tua vida. Aleluia, amém? Amém. O interessante é que este não é o fim da história, porque o Evangelho não é sobre condenação, é sobre restauração. Cadê o tecladinho para me avisar que eu preciso já parar? Aleluia, obrigado. Senão eu vou até 12:30, hein? Evangelho não é sobre condenação, Evangelho é sobre restauração. A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira, mas ao amanhecer, Jesus estava na praia. Aleluia. Eu vou repetir para você entender. Ao amanhecer, Jesus estava na praia. Em outras palavras, não foi Pedro que foi atrás de Jesus, foi Jesus que foi atrás de Pedro. Mesmo quando você desiste, Jesus não desiste de você. Ele te chama hoje. Aleluia, não sei se você pode contemplar com os olhos espirituais, mas Jesus está na praia te aguardando. Mas eu voltei a pescar, pastor Héctor. Jesus está na praia. Aleluia, esse teclado tem unção. Eu senti aqui, até aumentei o volume. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Repita isso, diga assim: mesmo quando eu desistir, Jesus não desiste de mim. Aleluia, esta é a verdade do Evangelho. Ainda há propósito em Jesus, ainda há propósito. Jesus está vendo que eles estão numa pesca infrutífera. Jesus vai, imagino eu, conjecturando, deixa eu restaurar Pedro. Ele vai dizer: ei, lance a rede de novo à direita do barco. Lance a rede. E quando eles lançam a rede, agora tem peixe. Quando Jesus volta em cena, a presença de Jesus, quando a presença de Jesus volta a reinar em nossas vidas, tudo volta a dar certo. Tudo que parecia perdido volta a funcionar, amados. Aleluia, porque Jesus faz a diferença. Essa é a nossa fé. É nele que nós colocamos a nossa confiança. Nós podemos dizer hoje, como o salmista no Salmo 37, versículo 5: eu entrego os meus caminhos ao Senhor, confio nele e ele tudo vai fazer. Aleluia, eu confio no Senhor. Ou como o salmista no Salmo de número 121, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, essa é a nossa confiança. Não tinha peixe, agora tem. As coisas começam a se renovar. Aleluia, Jesus quer renovar a tua fé nesta noite. Jesus quer trazer um avivamento sobre a tua vida. Aleluia, pastor, eu estou como um vale de ossos secos. Então se prepare, porque o sopro de Deus te alcança nesta manhã, filho amado, filha amada. Ele não abriu mão de você. Aleluia, e haverá milagres. Os discípulos percebem que quem está na praia é o mestre. Que coisa linda esse reencontro, amados. Imagina, Pedro negou 3 vezes. Os discípulos o abandonaram. Está todo mundo com a consciência pesada. Está todo mundo triste. Estão todos com medo dos judeus, dos religiosos, dos líderes religiosos. Estão com medo de morrer, da perseguição. Se Jesus morreu, vão nos matar também.
sentimento revirado. Eu imagino Pedro aqui, amados, pensando em todos esses episódios que nós citamos aqui. Eu não discerni, eu me afastei, eu o acompanhei de longe, eu disse que não ia abandonar e abandonei, mais do que isso, eu o neguei 3 vezes. Agora Jesus está dizendo: lance a rede, sou eu, estou aqui na praia, eu não desisti de vocês. Pedro, eu não desisti de você. E o interessante, amados, é que Jesus recria o ambiente onde Pedro negou. A Bíblia diz que quando Pedro nega Jesus, ele está diante de uma fogueira. Quando aqueles discípulos vêm para a praia, tem uma outra fogueira acesa, e na fogueira tem pães assados. É Jesus curando a memória de Pedro. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Pedro, é no lugar da sua vergonha que eu trago restauração. É o lugar da sua vergonha, aleluia, é o lugar que se torna motivo de restauração, aleluia. Talvez alguém aqui se afastou da igreja porque foi machucado por ela. É dentro de uma igreja que o Senhor vai te restaurar hoje. Talvez foram as relações pessoais que te afastaram. É dentro de uma família que o Senhor vai te restaurar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Aleluia. Na continuidade do texto nós vemos um diálogo de Jesus com Pedro. Jesus vai perguntar: Pedro, você me ama? Pedro vai dizer: tu sabes, Senhor, que eu te amo. Isso é lindo, amados. Depois de tudo que aconteceu, Pedro vai perguntar a segunda vez: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor pergunta a terceira vez: Pedro, buscando sinceridade nas palavras de Pedro, tu me amas? E Pedro responde com sinceridade, e agora com uma certa tristeza, porque era a terceira vez que Jesus estava perguntando isso para ele. É restauração de memória. Pedro negou 3 vezes e teve que confessar 3 vezes que ele o amava. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pedro responde pela terceira vez: eu te amo. Queridos, o relacionamento com Deus não é sobre desempenho, não é sobre perfeição, é sobre amor. Aleluia. É um amor que foi derramado sobre a sua vida, o amor de Deus que foi derramado, e o que Ele deseja de nós é uma resposta com verdade. Então o nosso relacionamento com Deus é sobre amor e verdade. Deus não espera de você, e nem de mim, nem de ninguém, perfeição. Ele espera a verdade. Meu filho, você me ama. Filha, você me ama. Aleluia, é verdade. E após Pedro responder, Jesus restaura a missão. Que coisa linda é isso, amados. O mesmo Jesus que lá atrás disse: eu te farei um pescador de homens, é um Jesus que diz agora no capítulo 21: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro falhou, mas não perdeu o chamado. O seu erro não cancela o seu propósito. A sua queda não cancela aquilo que Deus tem para a sua vida. Continua de pé. A palavra de Deus sobre a sua vida continua de pé. Aleluia, não é revogado, não. Isso é o Evangelho, amados, porque o Evangelho cancela a dívida.
dívida. Colossenses 2, 13 e 14. Ele perdoou todas as nossas transgressões. Isto é evangelho. Quando Jesus na cruz olhou para o céu e disse ao Pai: Pai, está consumado. A condenação que estava sobre a sua vida foi cancelada. O escrito de dívida foi cancelado. Aleluia. O que te condenava já foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: é o quebrantamento que gera avivamento. Repita isso comigo, diga assim: o quebrantamento gera avivamento. Pedro caiu, mas quando nós lemos Atos 2, este mesmo Pedro que caiu, que foi restaurado por Jesus, agora prega, e 3.000 se converte. Aleluia. Deus usa profundamente quem foi restaurado profundamente. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer te restaurar pela metade. Tampouco Ele quer que você permaneça caído. Hoje Ele te trouxe aqui para te restaurar profundamente. Em nome de Jesus, que as tuas memórias sejam restauradas agora. Em nome de Jesus, feridas que estão abertas sejam curadas e cicatrizadas em nome de Jesus. Todo o peso de acusação sobre a sua vida, nós o repreendemos agora, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em nome de Jesus, toda mágoa dentro do coração, bata em retirada, seja ressignificada, porque Jesus se apresenta na praia. Aleluia. Há banquete, há um novo tempo para a tua vida, em nome de Jesus. Creia nisso, meu querido, creia nisso, minha querida. Há um novo tempo de Deus para a tua vida. Jesus foi atrás de você, Jesus te restaura, te cura e nesta manhã te reposiciona. Sempre existe um caminho de volta, sempre existe um caminho de volta. Eu quero orar neste momento enquanto nós louvamos, e quero orar por 3 tipos de pessoas aqui. O primeiro é os que estão começando a se afastar. Alguém que está dizendo: pastor, esta palavra veio em direção a mim, porque eu estou sentindo que estou começando a me afastar, e o amor de Deus me alcançou de uma maneira tão grande hoje, que eu estou alerta. Pessoas que estão começando a se afastar. Quero orar também por alguém que esteja longe. Eu já estou longe, eu já estou longe. Jesus te chama de volta. Jesus te chama de volta. Aqueles que precisam voltar ao primeiro amor. E quero orar também por aqueles que estão fora da posição. Você sabe que eu estou falando com você, que precisa se reposicionar na presença de Deus. Jesus não te chamou para que você o siga de longe, mas que o siga de perto, lado a lado, com propósito, com profundidade. Hoje Jesus está na praia e te chama de volta. Quantos querem? Oh, aleluia. Quantos querem? Coloque a mão no seu coração e converse com o seu Deus. Qual é a tua situação hoje, meu querido e minha querida irmã? Amados, benditos do Senhor, povo de Deus, gente abençoada, converse com o seu Deus nessa calmaria, nesse vento, nessa brisa suave
que chega até nós nesta manhã. Senhor, restaura o coração. Senhor, restaura o teu filho, restaura a sua filha. Entre a queda e a restauração há um trabalhar do Senhor. A nova vida chegando, há um novo tempo chegando, há propósitos sendo restabelecidos, há talentos sendo desenterrados hoje, há obreiros sendo levantados nesta manhã, há homens e mulheres de Deus, aleluia, que estão tendo as suas vidas ressignificadas hoje, porque o Evangelho é sobre isto, é sobre resgate, é sobre transformação, é sobre um novo tempo, é sobre o poder de Deus operando em nós, sobre vinde a mim, aleluia, é sobre missão, é sobre propósito, é sobre relacionamento. É para você, Deus te chama hoje, meu querido e minha querida. Deus te chama hoje.